Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre a importância do estágio. Vamos saber como os estudantes devem agir na hora de buscar uma oportunidade nas empresas. O que realmente faz a diferença durante uma seleção de estágio? Quais são as leis que regulamentam este trabalho e as áreas que ofertam mais vagas aqui em Alagoas? Eu sou a Nete Carvalho e a Escola Viva desta semana já está no ar. Tem empresas que contratam estagiário desde o início do curso. Se você fizer da maneira como os professores ensinam, como você pratica, vai dar certo, porque isso é o caminho. Para falar sobre a importância do estágio e a atuação da Universidade Federal de Alagoas nesse processo, eu recebo aqui no estúdio Tiago Pessoa Prudente, técnico em assuntos educacionais da Gerência de Estágios Curriculares da UFAL. Tiago, obrigada por sua presença na Escola Viva desta semana. Como é que o estudante, Tiago, seja ele de nível técnico, de nível superior, deve proceder na hora de buscar uma oportunidade de estágio? Primeiro é procurar um estágio que esteja de acordo com aquilo que ele está vivenciando dentro da universidade, dentro da escola de nível médio, seja do nível de formação que ele esteja passando. Então, durante esse processo, o estudante procura uma instituição que atenda às necessidades da formação dele e que, ao mesmo tempo, o perfil dele se adeque. Tá? Então, nesse modelo, nessa condição, um estudante ele consegue o estágio, ele consegue abrir as portas para a sua vida profissional. Eu me sinto um pouco mais confiante nas coisas que eu aprendi na universidade. Eu sei que as coisas que eu aprendi lá realmente servem e realmente ajudam você a ser um bom profissional. Se você fizer da maneira como os professores ensinam, como você pratica, vai dar certo, porque isso é o caminho. Tem que ter relação com o curso, com o que ele está vendo dentro do curso. De preferência, inicialmente sim. Tá? Mas a gente não pode dizer assim que o estágio é exclusivamente para, como podemos falar assim, exclusivamente para formação, porque também tem um outro lado. Quando nós falamos de estágio curriculares, nós falamos em duas modalidades, o obrigatório e o não obrigatório. O obrigatório é aquele que, por via de regra, por via de lei, já está instituído no curso, na formação do profissional. É o caso, por exemplo, de cursos de formação de professores, as licenciaturas. Todo estudante de licenciatura ele deve passar 400 horas em estágio supervisionado, tá? Dividido em cada semestre de 100 horas. Então, os últimos 4 períodos do curso, ele vive o estágio profissional obrigatório, onde ele vai aplicar na vida prática, na observação e na regência, aquilo que ele aprende em sala de aula. É essencial. Se você for conversar com um aluno que esteja fazendo estágio agora, ele vai dizer, tudo que eu não aprendi nos 4 anos eu estou colocando em prática agora, porque ele está colocando em prática, fazendo. E você sabe que o aprendizado, você fazendo, é diferente de você só ouvindo. Eles são avaliados pelos professores, existe uma equipe dentro da universidade que avalia o desempenho desse estudante? Exatamente. A questão do estágio é composta, geralmente, de acordo com a lei, por um coordenador de estágio. Todo curso deve ter um profissional, um professor responsável por acompanhar o estudante dentro do estágio. Em condição de estágio obrigatório, há necessidade, às vezes, de se aumentar o número desses supervisores, que serão os professores das disciplinas. Pega, por exemplo, aqui o curso de Geografia da Universidade Federal, Geografia e Licenciatura. Nós temos 2 professoras que elas são responsáveis pelo estágio. Então, elas se revezam entre o estágio 3, 4, 5 e 6. Que são os estágios finais, 1, 2, 3 e 4, que estão lotados nos últimos 4 períodos, certo? Então, elas ficam se revezando neste acompanhamento. O que é que os empresários, Tiago, levam em consideração, avaliam mesmo, de verdade, na hora de contratar um estagiário? O perfil. Hoje, as empresas elas procuram jovens que tenham vontade de crescer, vontade de se desenvolver e, ao mesmo tempo, vontade de ajudar a empresa a crescer. Então, o estagiário ele tem que ir com a consciência de que ele vai aprender, vai, mas se ele se esforçar, ele pode muito bem conseguir o seu primeiro emprego nesta empresa. Tem empresas que contratam o estagiário desde o início do curso, certo? Porque ele vê no estagiário, nesse universitário, um leque muito grande para criar novos paradigmas na empresa. Porque o estagiário ele tem muita novidade que aquelas pessoas que já estão ali no ciclo vicioso não veem. Agora, o que é que diz, Tiago, em linhas gerais, essa lei que regulamenta hoje o estágio no Brasil? Olha, a lei de estágio, a Lei 11.788, de outubro de 2008, ela é uma lei que ela vai, como podemos dizer assim,
organizar a estrutura do estágio, que antes era dividida em duas modalidades, em duas leis distintas. Nós tínhamos a Lei 5.400 e alguma coisa, que realmente me foge os números, que ela tratava de uma modalidade de estágio mais não obrigatório. Um estágio onde o jovem ele ia muito mais para a questão de renda, que o jovem trabalhava muito mais em função de uma produção e com carteira assinada, certo? E a outra lei era a própria CLT. Tá? A CLT regimentava também a questão do estágio. Então, essas duas leis elas viviam complementando. A 11.788 ela vem estabelecer novos parâmetros. Quais? Por exemplo, primeiro, estabelece que o estágio não é mais considerado vínculo empregatício. Não formula vínculo empregatício sob hipótese alguma. Tá? Essa condição já foi importante por quê? Porque muitos empresários ou muitos estudantes utilizavam-se da condição do estágio de mais de 2 anos, de 3, 4 anos, para fazer com que aquele estagiário se tornasse um empregado da empresa. Isso acontece muito. Acontece muitos casos do estagiário ser contratado. A gente sabe que o estágio tem esse caráter de experiência, né? E muitos entram no currículo desse estudante. E aí na empresa, às vezes ele faz o papel do profissional, até de office boy, né? Exato. Nesse caso, Tiago, como é que o estudante deve proceder? Essas empresas, elas podem ser punidas por isso? Podem. A lei de estágio ela prevê justamente o quê? Que o estudante ele vai para a sua formação complementar. Tá? Então, nesse processo de formação, a empresa é obrigada a fornecer um plano de atividades, onde esse plano é enviado à universidade, certo? Às instituições de ensino, e ele é arquivado junto ao coordenador do curso. Caso algum estagiário não esteja vivenciando aquilo que é determinado no plano de atividades, ele pode chegar junto ao seu coordenador de estágio, informar o que está acontecendo e o coordenador de estágio é obrigado a averiguar isso próximo à empresa. Sendo realmente verificado que o estagiário não está atendendo aquilo que está composto no plano de atividades, ele pode sim solicitar a qualquer momento a saída, a rescisão do contrato, do termo de compromisso de estágio dele. Tiago, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco vamos saber como a Universidade Federal de Alagoas atua na promoção de estágios obrigatórios e não obrigatórios. O Escola ao Vivo vai para um breve intervalo, mas volta já já. Não saia daí. O aluno que for já do 8º, geralmente ele já é contratado, efetivado naquela empresa.